Glória a Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Eu não vou ser redundante, é tudo isso que o João disse. Foi um tempo muito precioso. Nós cremos que preparado pelo Senhor, né? Para a igreja que se reuniu aqui, para as visitantes que estiveram conosco. E sem dúvida nenhuma, eu posso falar pela Êxila, pela Silvana também. Deus preparou esse tempo para nós três também, né? Que coisa maravilhosa. Como nós recebemos. Eu recebi muito, 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 muito. O Senhor é bom. E Ele é abundante. Então Ele quer nos dar mais uma porção hoje. Obrigada a você, homem, que liberou a sua esposa para estar aqui com a gente. Obrigada a você, homem, que serviu nos bastidores. Como nós precisamos de vocês, né? As mulheres aí fora falam que não precisam de homem. Não contem com o meu apoio sobre isso. Nós precisamos totalmente de vocês. E é lindo como Deus constrói as coisas. Nós precisamos uns dos outros, né? Não apenas os homens das mulheres, as mulheres dos homens. Mas o corpo de Cristo é feito de homens e mulheres que precisam uns dos outros. E que trabalham juntos pelo mesmo reino. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do 18 ao 20. E vamos ler outros textos também, mas a nossa base é o texto de Mateus 21, 18 a 20. Eu estou na NVI, essa versão que eu vou ler primeiro é a NVI, a nova versão internacional. E a partir do verso 18 do capítulo 21 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Nós ficamos intrigados com esse texto. Ele mostra para a gente uma realidade um pouco estranha. A gente talvez veja isso como duro. O texto diz que, lá em Marcos, por exemplo, tem mais detalhes e fala que não era tempo da figueira produzir frutos. Não era tempo de dar figos. E Jesus foi, procura fruto, não encontra e amaldiçoa ainda a figueira. Que coisa... Jesus foi meio radical aí, já, uma vez que não era tempo de fruto, o que ele esperava? Só que a figueira tinha folhas. E embora não fosse ainda a estação de figos, quando a figueira apresentava folhas, significava que pelo menos um fruto verde podia ser achado. Pelo menos frutos mirradinhos e verdes já poderiam ser achados ali entre as folhas. Então, apesar de não ser estação, ela tinha folhas. E essas folhas eram um indicativo que teriam frutos verdes ainda, pequenos ainda, mas existiriam frutos. E quando Jesus vai procurar esses frutos, porque teve fome, não encontrou. E parece uma coisa desconexa, mas aqui em Mateus a gente vê a continuação. Jesus tinha ido a Jerusalém. E foi aquele episódio que ele se depara com os cambistas, fazendo da casa do Senhor lugar de compra, venda, abuso financeiro. Usavam a religião, os religiosos usavam a religião para embolsar dinheiro, para explorar os pobres. E Jesus, quando se deparou com aquilo, vem sobre ele a ira do alto. E ele derruba aquelas mesas, ele vira aquelas mesas dos cambistas. E ele fala: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Vocês não vão contaminar o lugar que é feito para adoração. E nesse mesmo contexto, ele vem falando sobre a figueira. E a gente enxerga isso como um ato profético. Da mesma maneira como Oséias, por exemplo, desposa Gomer, que era uma prostituta. E ele começa a andar com Gomer como seu marido. E as pessoas: como assim você está tomando essa mulher prostituta, adúltera, como esposa? Ah, vocês estão achando que ela é adúltera, prostituta, e que ela não merece ser tomada por esposa? Pois é exatamente assim que Deus está nos vendo. Está te vendo, Israel? É exatamente assim. Deus está tendo misericórdia de nós, mas vocês, nós, Israel, andamos como prostitutas, como adúlteros, adorando outros deuses. Então, a gente sempre vê as questões da Bíblia
expondo, né? Desce à casa do oleiro, né? Sempre tem essa dramatização. Para enfatizar o ensino, muitas vezes, era personificação daquilo que estava acontecendo. E não é diferente aqui. Jesus vai para a figueira, busca fruto, não tem fruto, amaldiçoa. É como se ele estivesse dizendo, né? Que Israel tinha aparência. Que Israel carregava a Torá, a lei. Israel sabia de tudo. Mas não estava discernindo um palmo diante do nariz, principalmente a elite religiosa. A elite religiosa. Jesus estava confrontando a elite religiosa, que eram muito preocupados com os ritos, com a aparência, com servir a Deus através das suas roupas. Eles se orgulhavam de orar nas praças, de usar as roupas adequadas e de apontar o dedo para o outro apontando suas falhas. Mas Jesus estava denunciando que Israel tinha aparência, mas não dava fruto. Não tinha fruto de justiça, não tinha fruto de arrependimento, não tinha fruto de uma fé verdadeira, genuína. E quando ele amaldiçoa, ele está decretando mesmo juízo sobre aqueles que parecem, mas não são. Se a gente vai ler os evangelhos, gente, a gente vai vendo que a única vez que a gente vê Jesus falando palavras duras é contra a hipocrisia. Não é nem contra a religiosidade, é contra a hipocrisia. Parece, mas não é. Tem verniz, tem fachada. Parece que tem fruto, mas é só folha. E quando Jesus, então, diante desse contexto, faz isso, ele está falando, ele está evidenciando que Israel falhou. O sistema religioso de Israel falhou em reconhecer o Messias, em expressar a santidade de Deus. Aí eu me lembro imediatamente de um outro texto, que também fala de uma figueira, que está lá em Lucas 13, de 5 a 7. Lucas 13, de 5 a 7, você não precisa abrir, é só ficar atento. O texto diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. E isso também nos lembra de João 13, quando Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. O meu pai é agricultor. Se alguém estando em mim der frutos, ele poda. E se alguém estando em mim não der fruto, ele corta. A poda é para que dê mais fruto, para que vá além. Agora, ser cortado só serve para ser queimado. E Jesus, ele enfatiza muito esse ensino. Mais uma vez, nessa parábola, ele está evidenciando que Deus vem buscar nos seus filhos, nas suas figueiras, fruto. Mas não encontra. E ele fala: já tem 3 anos que eu estou vindo buscar e não encontro. Corte. Mas aí tem um intercessor que fala: dá mais 1 ano. Dá mais 1 ano. Deixa eu preparar a terra ao redor dela, para ela dar fruto. Se não der, aí o Senhor corta. O Espírito Santo faz isso conosco, Jesus faz isso conosco todo o tempo. Ele sempre está trazendo alguém para trazer uma palavra, um ensino, para trazer à nossa memória o que nós esquecemos, para enfatizar algo que o Senhor já te falou, através dos anjos da casa, através do pastor, da pastora, da líder de mulheres, do líder de homens, dos acampamentos, todo investimento que é feito numa igreja local. Mas às vezes Deus traz a gente lá do Brasil, para chegar aqui e falar a mesma coisa que os pastores de vocês ensinam. Mas porque o Senhor está falando, presta atenção, você está ouvindo a mesma coisa de gente diferente. Em verdade, eu te digo. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, mas isso não vira prática. Isso não vira vida. E aí a gente produz folhas. A gente vem para a igreja. A gente usa a roupa adequada. A gente tem até o crentez, né? A paz do Senhor.
Sangue de Jesus tem poder. Sangue e fogo. Santo de Israel. A gente fala umas coisas que o pessoal que não tem conexão nenhuma com a religião ou com a fé, pensa assim, que esse povo é doido. Pois é, gente, mas isso não é fruto. Durante muitos anos eu estive na igreja com folhas. Mas se alguém viesse procurar fruto em mim, não havia. Nem pequenos, verdes. Não havia. Porque a aparência é mais fácil. A gente mesmo adota um padrão. Quando você entra num grupo social, num lugar que você nunca esteve, o homem tem um poder de adaptação fácil. Nós captamos o ambiente, nós entendemos esse ambiente, como é que ele funciona, e a gente se adequa para não ser excluído, para não ficar de fora. Então é uma coisa quase que inconsciente. Você entra no ambiente, se todo mundo está de saia, e você observa que todas as mulheres estão de saia, na primeira semana você vem de calça, está tudo bem. Na segunda semana você vem de calça, está tudo bem. Mas na terceira semana você não aguenta mais vir de calça, você vem de saia para não se sentir. É porque o Senhor te pediu isso? Não. Não é nada entre você e o Senhor. Não é nada sobre santificação. É apenas se tornando mais um do bando. Porque você não quer ficar de fora. Então você adota o mesmo linguajar, você usa as mesmas roupas, você tem os mesmos costumes, você frequenta a igreja, você dá o seu dízimo e a sua oferta, inclusive, você é engajado na obra, você serve. Mas é só folha. Porque o fruto, gente, ao contrário do que muita gente ensina, o fruto não é uma nova vida gerada em Cristo. Isso é uma consequência do fruto. O fruto é aquilo que está descrito em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quando nós produzimos esse fruto, quando Deus, Jesus em nós, a vida de Jesus em nós, produz esses frutos, inevitavelmente pessoas serão curadas, encorajadas e salvas pelo convencimento do Espírito Santo através dos frutos. Ou seja, o fruto que o Senhor quer produzir em nós é para saciar a fome daqueles que ainda não o conhecem. É a evidência. Imagina, você derramar amor sobre aquela pessoa que não é amável. Você encher um ambiente onde há tristeza de alegria. Você muda o ambiente. Você trazer paz no meio do caos, da guerra, do conflito. Quando você chega, você tem uma palavra que põe paz, põe ordem no caos. Paciência. Paciência é permanecer quando todo mundo quer ir embora. Você permanece. Você tem paciência. Porque você sabe de onde o Senhor te tirou. E sabe que Ele teve e tem muita paciência com a gente. Então, como nós não poderíamos derramar aquilo que recebemos todos os dias? Amabilidade. Sabe o que é amabilidade, gente? Gentileza. Nós deveríamos, produzindo o fruto do Espírito, sermos gentis. E não só onde você é visto e querido, mas nos ambientes hostis, onde Deus te leva. É fácil a gente ser gentil com quem pensa igual a gente. É fácil a gente ter palavras doces com quem professa a mesma fé que nós professamos. Que caminham conosco, são irmãos em Cristo. É fácil. Você ser, por favor, obrigada, com licença. Aqui nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa tão linda que vocês têm aqui, que os americanos têm, ensinaram. Espero que vocês estejam aprendendo como comunidade brasileira. Vocês têm os cartões de gratidão, né? Então, quando acontece alguma coisa, você recebeu alguma coisa, você manda o cartão, thank you. Obrigado pelo seu carinho. Uma coisa que a gente viu quando meu irmão estava se formando, ele veio para os Estados Unidos para estudar, estudou em Oklahoma, na Oral Roberts. E quando ele se formou, e assim, meu irmão passou muita luta, muita dificuldade para concluir o curso. Ele fez mestrado em aconselhamento pastoral. E só a gente sabe a jornada que ele teve que percorrer para receber aquele diploma. E foi um dia muito feliz que a gente viu o Alexandre não apenas recebendo um diploma, um brasileiro
recebendo o diploma numa universidade americana, já é uma vitória muito grande. Mas ele foi o orador da turma dele. E ele formou com honra. Então, assim, puxa vida, a gente vê a manifestação da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. E o Alexandre é uma das pessoas mais gentis que eu conheço na vida. Meu irmão, não é porque é meu irmão, não. Ele é muito melhor do que eu. Ele é atento, ele é gentil. Eu me lembro que, na última vez, uma das últimas vezes que ele esteve no Brasil, foi um pouco antes do falecimento da minha avó. E ele falou assim, nós temos que passar, Alexandre, vamos para o aeroporto. Não, mas a gente tem que passar na casa da vovó Rosa. Alexandre, não dá tempo de passar na casa da vovó Rosa. Tem que dar. Passa na casa da vovó Rosa. E ele chega e começa a assoviar no portão e minha avó não escuta. Ele bate no portão e minha avó não escuta. Ele pula o portão, que ele fazia questão de dar um beijo na minha avó, declarar o amor dele, dar um abraço nela. Ele não sabia, era a última vez que ele estava fazendo isso. Então, ele não perde tempo de ser gentil. E quando nós viemos para a sua formatura, a gente começou a ver ali, ele morava numa missão com a esposa, e eles eram os zeladores da missão. Então, tinha um quadro do lado da porta do apartamento que ele morava, que era tipo assim, um quadro de avisos, né? Ali, para aquelas pessoas que frequentavam a missão. E aquele quadro estava cheio de envelopes com o nome do Alexandre. Eu falei assim, uau, Alexandre, o que é isso? Cartinha? Ele falou assim, mais do que isso. E quando ele abria os envelopes, cheques. Oferta. Por quê? Porque ele estava se formando. Generosidade, gentileza, amabilidade. E como isso toca a gente? Minha cunhada, uma amiga querida dela, adoeceu com câncer. Todas as amigas da Rosana se revezaram em oração e em serviço doméstico. Cada dia da semana era o dia de uma delas. Lavar, aspirar, cozinhar, para que o marido e as filhas estivessem todos resguardados e a Rosana pudesse se concentrar em se recuperar. A Rosana foi chamada pelo Senhor. Mas a marca que ela levou do amor, através da amabilidade daquelas mulheres, com certeza, a preparou para o grande encontro com o Senhor. A amabilidade é uma coisa que está em extinção hoje. As pessoas são tão duras, tão grosseiras, ainda mais com o advento da internet, é todo mundo sem rosto. Aí, aquelas palavras ofensivas. Tem gente que já tirou a vida por causa de palavras que foram liberadas na internet. E as nossas palavras, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos em Cristo, elas devem ser permeadas de gentileza. Você pode ser duro, você pode chamar a atenção, você pode repreender, mas faça isso como você gostaria de receber. Fala com amor, fala com carinho, cuida do tom da sua voz. Amabilidade, bondade, que também está diretamente ligado à amabilidade. Faça o que é certo, faça o que é bom. E, gente, nós não somos bons. A gente pensa que é. A gente pensa que, sem estar enxertado na videira, a gente é bom. Não é não. Eu lembro quando a gente assistiu. E quando é que eu descobri que eu não era boa, gente? Eu fui assistir Noé, aquele filme, Herege. Quem aqui assistiu Noé? Aquele filme cheio de influências que não eram a Bíblia. E eu não estava na expectativa de ir assistir um filme bíblico. Né? Eu sabia que o autor do filme tinha buscado em outras fontes. Então eu sabia que não era apenas a Bíblia, né, o argumento para fazer aquele filme. Então eu já estava preparada para ver umas heresias lá no filme, umas coisas bem absurdas. Mas nenhuma delas me chocou, porque eu já estava esperando isso mesmo. Muito pelo contrário, Deus usou aquele filme para falar comigo que eu não era boa. Tem um diálogo no filme que Noé chega à conclusão de que Deus queria salvar os animais. Não ele e a família. E aí ele fala assim, eu agora entendi. Não é a gente que Deus quer salvar, não. Deus quer salvar os animais. Aí a mulher dele fala assim, não, Noé, você é um homem justo e bom. E a Bíblia fala isso. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial. Pois é, não era um homem justo e bom. Só que, aí ele fala assim, não somos bons, não. Olha para
Sem. E ele começa a descrever o caráter de Sem. As características, os desvios de caráter de Sem. Olha Cã. Ele é isso, 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 ele fala isso, isso, isso. Olha Jafé, ele é isso, isso, isso. E a mãe vai ficando assim com o olho arregalado. E olha para você. Você mataria por qualquer um deles. Aí eu falo assim, e eu? Eu mataria. Para defender um filho? Eu mataria. Vocês entenderam? Deus matou o filho dele. Mas nós mataríamos para não matar os nossos filhos. E isso dá para a gente só uma pitadinha. Não, Helena, mas isso não é verdade. A gente tem lampejos de bondade. Pois é, os lampejos de bondade que você tem é o Espírito Santo que produz em você. É Deus, é a essência, é o sopro. Mas eu conheço gente que não crê em Jesus e que é bom, sim. Mas carrega o fôlego original. O design original. Apesar do mundo estar em queda, o homem recebeu o sopro de Deus nas suas narinas. Agora, o nosso coração essencialmente é mau. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque nós não éramos capazes de salvar a nós mesmos. A gente fica um bonzinho 24 horas, nas 48 horas a gente já está querendo dar voador em um. A gente se esforça para ser bom, mas quando entra aquela pessoa na sua vida... E a gente arruma todas as justificativas. Não, mas ele é abusivo. Não, mas ele é criminoso. Quantas orações secretas a gente faz? Oh Deus, salve e promove. Apressa-te, Senhor, tira a vida. Ô, gente, às vezes a gente não fala com a boca, mas a gente deseja no nosso coração quando você vê a injustiça mandando, quando você vê coisas erradas acontecendo, gente simples, inocente, sofrendo. Aí você quer matar quem causou tudo isso. Só que você é crente. Você não pode matar. Aí você deseja a morte. Já matou. Porque Jesus fala que só da gente querer matar, a gente já matou. A gente querer adulterar, a gente já adulterou. Ou seja, o Senhor subiu o padrão da lei, sabe? A gente fala, não vivemos mais sob a lei. É, minha filha, agora você vive numa régua mais alta. Para evidenciar que nós não conseguimos. Para evidenciar que nós somos insuficientes através da nossa própria vontade e que nós precisamos estar enxertados nele, para que ele, a vida dele, produza em nós fruto. Mas a gente às vezes confia na nossa própria raiz, na nossa própria natureza. E na primeira crise, a gente derrama daquilo que a gente está cheio. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor acima de todas as coisas. E se você é fiel ao Senhor acima de todas as coisas, você será fiel ao seu cônjuge. Você será fiel no cumprimento dos mandamentos. Você terá uma palavra só, você será fiel. Não precisa de documento escrito. O que um crente fala deveria ser um documento. Mas não é, né, gente? Quantas vezes nós mentimos, enganamos para nos livrar? E eu sei, gente, que muitos aqui estão numa situação difícil, desafiadora. Mas eu quero te falar, semeie o que você quer colher. Ame essa nação. Pague seus impostos. Faça o que é certo. E peça ao Senhor, Senhor, abre uma porta para eu estar nesse lugar legalmente. Abre uma porta para mim, Senhor. Porque o Deus a quem eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a gente não acessa as bênçãos de Deus e ainda amaldiçoa o lugar de onde nós tiramos o pão. Isso não é fidelidade. Deus às vezes está sendo fiel em te manter aqui, mesmo numa situação complicada. Deus tem te dado livramento, Deus tem te dado oportunidade. Ele está te dando uma oportunidade de fazer o que é certo. Essa nação mandou missionários para o mundo inteiro. Eu e a minha família somos frutos de uma família americana que saiu da Califórnia, foi para o Brasil. Eles estão enterrados no Brasil. Oraram pelos meus pais por 18 anos. E quando os meus pais estavam a ponto de se divorciar,
Deus os mandou lá em casa. E na sala da minha casa, meu pai e minha mãe entregaram a vida para Jesus. E como consequência, eu e meus 2 irmãos, viemos para Jesus. E eles estão lá plantados no Brasil. E todos aqueles que eles atingiram, a vida deles atingiu. Essa nação mandou missionário para o mundo todo. Quantas pessoas foram evangelizadas pelo Jim Swaggart? Nos cultos, no sábado, que era transmitido pela televisão. De alguma forma, nós recebemos essa semente. E como que nós estamos correspondendo? Com fidelidade? Meu irmão, minha irmã, anda na luz. Pergunte ao Senhor se é aqui mesmo que você tem que ficar. Porque tem gente que está aqui comendo o pão que o diabo amassou. Porque está fora da vontade de Deus. Agora tem gente que está aqui debaixo da proteção, da permissão de Deus. Não abuse disso. Usa isso para ser luz nesse lugar. Eu limpo casa. Que você seja um profeta da vida na casa onde você limpa. Que tudo que você tocar seja abençoado. Não só limpa não, unge a casa. Senhor, em nome de Jesus, o quarto da adolescente, Senhor. Essa menina que eu achei seringa, camisinha, no lixo. Senhor, salva essa menina, Senhor. Faz diferença. O seu fruto de fidelidade. Mansidão. Socorro, Deus. Mansidão e domínio próprio, Senhor. Gente, se não for nele, não vai dar não. Os coléricos que o digam. Quantos aí? Os coléricos que o digam. Primeiro a gente bate, depois a gente pergunta. A gente é impulsivo. Por isso que você tem que estar enxertado na videira. Porque se não é a vida de Cristo em você, você vai socar, você vai bater, você vai xingar, você vai fechar o carro do outro. Gente, no Brasil o povo mata o outro no trânsito por causa de nada. Meu filho um dia estava dirigindo, aí ele era para seguir em frente, mas quando ele estava em cima ele viu que tinha um cavalete lá impedindo o fluxo dali e apontando um desvio. E ele já estava em cima. Não deu tempo dele dar seta, ele já virou. Quando ele virou, ele quase que bate no outro carro. O outro carro passou na frente dele, fechou o carro dele. O cara saiu do carro e ele já assim, me perdoa, me perdoa. O cara tirou a arma. Você tá doido? Você tá doido? Se ele encontrou outro valentão do lado de lá. Meu avô morreu assassinado. Eu tinha 6 anos de idade. Quando ele e o vizinho entraram numa briga. Ele entrou na casa dele, pegou a arma dele. O vizinho entrou na casa dele, pegou a arma dele. O vizinho voltou, ficou escondido. Quando meu avô apareceu, ele deu um tiro no peito. Um tiro. Mas enquanto meu avô estava caindo, saiu disparando a arma. Pegou no abdômen do outro homem. Os 2 morreram. 2 valentes. Aí, quando eu lembro isso, a gente pensa, Senhor, de onde que o Senhor me tirou, hein? Senão eu estava aí dando tiro também. É Jesus na minha causa, velho. Grande a sua misericórdia, Senhor. Aí o meu filho falou, moço, me perdoa. É porque tinha uma interrupção ali que eu não podia ir em frente. Eu pensei que eu podia. E deu desvio. Me perdoa. Presta atenção, como é que você dirige? Mansidão. Sabe quando Jesus faz o convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Mas ele não para aí, ele continua. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, a nossa arrogância sabota a mansidão. A gente pensa que está com a razão. A gente pensa que está certo. A gente quer fazer valer a nossa vontade. Isso não é nem mansidão, nem humildade. Isso evidencia o quão desconectados de Jesus nós podemos estar. Porque a nossa reação fala mais alto do que as nossas ações. Porque a ação, muitas vezes, ela é planejada, ela é intencional. Às vezes a nossa bondade é intencional. Quando você olha a circunstância, você não quer ser bom. Mas como você serve a Deus e tem buscado obedecê-lo, você vai treinando a sua vontade
e vai conformando, submetendo a sua vontade à vontade dele. Então você vai e faz um gesto de bondade com aquela pessoa que te fala mal pelas costas. Você sabe que ela sai fofocando sobre você, mas você intencionalmente continua fazendo gestos de bondade, atos de bondade. A ser trouxa? Não, você é santo. Você está se santificando. Agora a reação não. A reação é o derrama quando está cheio. Se eu balanço um copo de Coca-Cola, vai derramar água? Não. Por quê? Está cheio de Coca-Cola. A gente só derrama daquilo que a gente está cheio. Então a vida balança a gente, uma hora ou outra. O trânsito, a imigração, o político, a igreja, o irmãozinho abençoado da igreja. Balança a gente. E o jeito que se reage vai revelar em que pé que está o seu relacionamento com Jesus. Porque é fácil a gente ter folha. Mas fruto é outro papo. Nós não podemos produzir frutos em nós mesmos. Na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 5, a partir do verso 11, ele está trazendo uma advertência. Embora o livro a carta seja aos Hebreus, não há uma clareza sobre a quem foi enviada aquela carta. Os estudiosos acreditam que aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, aqueles judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles estavam sofrendo muita pressão. Muita pressão. É como se eles estivessem negando o Deus de Israel. Na verdade, não era. Eles estavam aceitando o Messias que Deus tinha enviado a Israel. Mas eles eram vistos, perseguidos, açoitados, e muitos deles estavam, essa carta provavelmente à comunidade em Roma, que foi escrito, onde tinha uma grande comunidade de judeus que estavam convertidos ao cristianismo, e eles estavam sofrendo grande pressão. E muitos querendo desistir e voltar às práticas do judaísmo. Então, os estudiosos acreditam que essa carta de autor desconhecido, alguns atribuem ao apóstolo Paulo, outros atribuem a Apolo, mas nós não sabemos com certeza, com exatidão, né, sobre quem escreveu a carta. Não começa a carta aos Hebreus da mesma maneira que Paulo começa as outras cartas. Ela é totalmente diferente. Normalmente, quando começa as cartas de Paulo, na igreja que está em tal lugar, Paulo, apóstolo de Cristo, Lucas, ele vai se apresentando para quem é a carta e quem está escrevendo. Em Hebreus, não. Mas a carta, então, ela cita muitas coisas do Antigo Testamento. Então, provavelmente, escrito a um povo judeu que estava se convertendo. E aí, no capítulo 5, no verso 11, ele dá uma reprimenda na galera. Ele fala assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Olha o que está sendo dito aqui. A essas alturas, com tudo que vocês já receberam, com todo o ensino, com todas as vivências, já eram para vocês estarem florescendo na vida de outros, frutificando sobre outros, abençoando outros, ensinando a outros. Mas vocês ainda permanecem como crianças tomando leite. Vocês não podem ter alimento sólido, porque todo mundo está dodói. Ai, pastor, não me visitou. A pastora foi na casa de fulano, não veio na minha casa. Está fazendo acepção de pessoas. Gente, vai se curar em Deus dessa sua carência. A gente não precisa de guru. Jesus já fez o caminho. Você tem livre acesso ao Pai. Fala com teu Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. Mas a gente aprendeu a se relacionar com Deus através
de outros caminhos que não Jesus. E Ele é o único caminho. Então esses atalhos que você está procurando aí, vão falhar. Vão falhar, vão decepcionar. E tem que decepcionar. Porque a gente tem que descobrir que a única pessoa que nos leva até Deus é Jesus Cristo. E nós temos que não apenas saber disso, mas entrar por um novo e vivo caminho que Jesus abriu. E termos um outro nível de relacionamento com Deus. E sermos capazes, não apenas de receber, mas de compartilhar o que temos recebido. Eu não me acho a pessoa mais capaz do mundo, muito pelo contrário. Quanto mais eu me observo, mais eu vejo como eu tenho que crescer, como que eu tenho que amadurecer, e como eu tenho que aprender, e eu vou morrer sem aprender um tanto de coisa. Mas isso não me impede de eu já compartilhar com vocês hoje o que eu já recebi. Mas tem gente que recebeu e fez com isso nada. Foi ensinado, e isso não gerou fruto algum. Porque é só religião. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Isso é cristianismo. Cristianismo é a vida de Cristo pulsando em você. O caráter de Cristo sendo moldado em você. É você estar a cada dia da sua vida sendo transformado à semelhança de Cristo. Isso é cristianismo. E não apenas carregar uma camiseta estampada, uma cruz no pescoço, ou frequentar os cultos de domingo. Justamente por causa disso, o nome de Cristo tem sido blasfemado. Porque pessoas falam uma coisa, mas vivem de outro jeito. Professam uma fé, mas na vida prática, dentro de casa, quantos escândalos, quantos pastores batendo na esposa. Quantos pais abusando crianças. Quantas mulheres movidas por Jezabel. Manipulação. Má influência, murmuração, rebelião. Mas no domingo todo mundo põe a Bíblia debaixo do braço. Vamos cultuar ao Senhor. A paz, a paz. Vem todo mundo no carro, pede guerra. Cala a boca, você não manda em mim. Quando chega na porta da igreja, máscara. A paz. Os filhos ficam assim, hã? Eu quero a minha mãe lá da igreja. Eu quero meu pai lá da igreja. E quantos filhos estão fora do evangelho? Porque cresceram vendo o pastor, o diácono, o obreiro, sendo comido a milanesa no almoço de domingo. Você viu fulano? Cuidado. Gente, quem a gente é de fato é quem a gente é em casa. No conforto da intimidade. No conforto da intimidade as máscaras caem. E é lá que aparece quem nós realmente somos. Isso também evidencia em que pé de intimidade nós temos com Deus. Certamente, meus queridos, falta muito para a gente. Somos imperfeitos. A gente pode falar exatamente como Paulo, querendo fazer o bem, eu faço o mal. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Isso prova que nós não conseguimos na nossa própria força. Por isso nós precisamos de nos achegar àquele que pode. Nós precisamos de estar conectados com Deus. E a gente não faz isso só de domingo. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa vida tem que orbitar ao redor de Cristo. Ele tem que ordenar. A gente não fala que ele é nosso rei? O rei governa. O rei dirige. O rei determina as leis e a maneira como seus súditos devem viver. É muito sério o que o Senhor diz no Antigo Testamento e que é repetido no Novo. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que nós não sejamos contados
com os que honram o Senhor com os lábios, cujo coração não produz fruto. Que a vida de Cristo em nós alimente pessoas, esperance pessoas, levante pessoas, atraiam pessoas aos pés da cruz. Feche os seus olhos. E de maneira nenhuma eu estou aqui com vocês nessa manhã para trazer condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo. Mas eu vim trazer uma séria advertência. Porque quando João Batista advertia os senhores da lei, ele dizia: produzam fruto de arrependimento. Ele dizia: quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Essa advertência de João Batista para os doutores da lei, para os fariseus, continuam valendo para hoje. Que a nossa vida evidencie fruto de arrependimento. Arrependimento não é chorar por causa de um pecado. Arrependimento é fugir daquele pecado, repugnar aquele pecado, querer se desvencilhar dele e fazer tudo para isso. Arrependimento é mudança radical de direção, de pensamento. Fruto de arrependimento é uma vida transformada. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais, é fiel. O que roubava, restitui. O que muito falava, silencia. Guarda segredos. Ó Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. O Senhor disse isso em João 15 e a gente sabe que o Senhor estava falando sério. Sem mim, nada podeis fazer, e não podemos mesmo. Por isso nessa manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações aqui. Cada um aqui tem a sua área de vulnerabilidade, a sua área de necessidade. Que o Senhor nos convença do que precisamos ser convencidos nessa manhã, Senhor. E que essas palavras que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã, que elas produzam em nós fruto. Fruto de arrependimento, de dependência, de busca, a fim de que a sua vida seja vista em nós. Muito além daquilo que nós podemos produzir no nosso esforço. A gente sabe que tem uma parte que a gente se esforça mesmo. Mas se o Senhor não nos respaldar com a tua graça, com o teu favor, com a tua unção, com a tua capacitação, nós nos tornaremos autossuficientes. E a autossuficiência nos separa do Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela obstinação, pela vaidade, pela desonestidade, pelo orgulho. Nos perdoa, Senhor, por frutos inexistentes, nem mirrados, Senhor. Muitas vezes o Senhor vem buscar frutos em nós, e nem frutos mirrados, frutos verdes o Senhor encontra. Nos perdoe, Senhor. Não nos corte. Cava ao nosso redor. Renova a nossa terra. E nos dá mais uma chance. Porque nós não queremos ouvir: fiquem longe de mim, eu nunca te conheci. Nós não queremos ser contados com as pessoas que profetizam, esperem demônios e curam enfermos em teu nome e ficam do lado de fora. Nos tira, Senhor, da religiosidade vazia, das folhas, da aparência de justiça, e nos santifica pelo teu poder. Em nome de Jesus o Cristo.
Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus nos abençoe.